já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Apare teus sonhos que a vida tem dono e ela vem te cobrar. A vida não era assim, não era assim. Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar. A gente não era assim, não era assim. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Encosta essa porta que a nossa conversa não pode vazar. A vida não era assim, não era assim. Bandeira riada, folia guardada pra não se usar. A festa não era assim, não era assim. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira. Bacana. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Um Cantinho Violão. E hoje eu trago aqui um convidado, um grande amigo, que é cantor, compositor, educador musical, Adriano Cruz. E aí, Luciano, também valeu pelo convite, cara. Bacana. Eu tava vendo o primeiro episódio, né? Eu falei, o Faustinho arrebentou, moleque. A responsabilidade de fazer esse segundo também, né? Mas valeu mesmo. No episódio de hoje a gente vai estar conversando sobre um grande compositor, né? Por que tu escolheste Ivan Lins? Cara, pergunta seria, né? Por que não Ivan Lins, né? Quando eu tivesse a ideia do programa de homenagear compositores e tal, e tu convidar-te, eu pensei, cara, quem eu vou cantar, né? E assim, eu toco piano, né? Comecei cantando e depois fui pro piano, tal, popular, e eu sou apaixonado por essa coisa de cantar, se acompanhar, e ele é mestre nisso, né? E um grande compositor, eu pensei, pô, tem que ser Ivan Lins.
bora fazer uma cronologia, começar por uma cronologia, falando exatamente do começo dele, né? Qual foi o primeiro sucesso do Ivan Lins? Consegue dizer assim, consegue lembrar? Cara, assim, que as pessoas conhecem, né? Hoje o que estourou, né? É Madalena, né? Que começou com a Elis Regina. Ele começou como compositor. Mas, assim, dentro assim, do meio lá do Rio de Janeiro, ele começou nos festivais da canção, né? Que eram famosos e populares na década de 60, 70. E aí ele fez segundo lugar no festival lá com a música O Amor é Meu País. Ele conta a carreira dele a partir dessa música. Tanto é que ele tem 50 anos de carreira a partir desse festival. E aí, só que essa música não foi muito bem aceita por causa do título. Mas a galera, tipo, não entendeu. Porque na época era a ditadura, né? Então, todas as palavras que tinham a ver com o Brasil, país, elas eram meio que donas. O governo era dono das palavras. Então, se tu falasse, tava dizendo que tu era ufanista, tava a favor do governo. Nada a ver, porque o nome da música é O Amor é o Meu País. E na letra ele diz que o país dele é amar e tal, digamos assim, que o país no sentido de eu moro no amor, né? Mas a galera não entendeu e não deu muito certo. É complicado. Vamos falar um pouquinho dos discos dele. Teve 3 primeiros discos nessa gravadora que ele iniciou, né? Isso, ele começou na Philips, né, que hoje é Universal. Certo. Ele gravou lá três discos, como tu falaste, né? Ele começou com Agora. Esse disco, inclusive, ele conta que ainda tinha uma influência muito grande da Soul Music, de uma banda lá que tinha um cara que eu não lembro bem o nome dele agora, mas era um cantor branco que tinha uma voz meio negra. Então ele assume totalmente que ele imitava o cara, sabe? Pra gravar o Agora. E aí depois do Agora ele deixa o Trem Seguir, né? O segundo disco, ainda pela Philips, e o terceiro disco pela Philips foi o Quem Sou Eu. Né? Nesse Quem Sou Eu, a voz dele já não era mais a mesma, porque ele começou cantando muito, muito gritado, assim, e aí ele não deu conta, né? Acho que com 2 anos ele gritando, ele teve que dar uma diminuída. Ali nos bastidores, a gente acabou conversando que teve uma música que ele cantou muito alto. Essa foi o Abre Alas? Não, todas as músicas do começo de carreira que ele regravou depois, ele baixou o tom, né? O Abre Alas era um moleque muito alto, coisa assim de 1/4 pra cima, assim. Mas ele depois teve que baixar, né? Mas o interessante é o seguinte, que ele não se considerava cantor, né? Ele era compositor e assim, ele queria mostrar as músicas dele para as cantoras da época. E aí por isso ele tinha que gravar nas fitas na época, né? Voz e violão ou voz e piano. E aí ele tinha que gravar. E os caras, quando ouviam, gostavam. Ele de brinca diz assim, eu não sei porque a galera gostava, mas acabavam gostando da música dele e da voz dele, né? Aí com esses 3 discos ele tinha um contrato de 3 discos com a Philips e cumpriu. Aí de lá ele saiu pra RCA. A RCA hoje seria a Sony, né? Mas ele passou mais um tempo lá. E aí lá ele gravou o Modo Livre. Que é onde está a música que a gente está cantando, né? Que a gente cantou no início do programa, o Abre Alas. E também o Modo Livre, na verdade, ele inaugura a parceria dele com o Vitor Martins, né? Que é o que se tornou o parceiro, talvez o maior e mais fiel parceiro do Ivan Lins nesse tempo todo. Ele já fechou só ele e o Vitor Martins para comemorar a carreira e tal. Eles fizeram muitas músicas que são da dupla, né? E o bacana de falar assim da parceria, tu és compositor também, né? Tem várias músicas, escreve para musical, isso é muito legal. Ele escreve para musical, ele escreve muitas músicas lá para as atividades com as crianças, no trabalho dele, porque você é educador musical, né? Sim, sim. E assim, é legal isso porque a gente acaba aprendendo a compor, porque quando tu compõe só pelo teu deleite e tal, tu não tens um tempo, né? E no caso do evento, de uma coisa, tu acaba tendo prazos para seguir, é uma encomenda praticamente, né? E aí tu aprendes a manter prazos. E o Ivan Lins, é engraçado falar isso porque ele também passou por isso, ele começou a procurar outros meios de fazer música. E aí ele foi pra publicidade. Na publicidade ele fez jingle pra caramba e tal. E aí o que aconteceu? Ele disse que lá ele aprendeu a cumprir prazo. Porque o cara diz assim, meia-noite ligava pra ele, moleque, tem uma música, um jingle pra amanhã de manhã. E aí tinha que fazer. Aí ele tá pronto, né? E tem uma curiosidade bem bacana com isso, porque ele diz que ele não sabia fazer jingle, ele sabia fazer música. E aí o que acontece? As músicas, ele fazia tudo rebuscado, como se fosse gravar um disco. Aí os caras chegavam no estúdio para gravar, os caras que iam gravar, os cantores que iam gravar o jingle, eles escondiam, eles roubavam as fitas dele.
Eles roubavam a fita dele e deixavam passar meses. E não rolava. Ele disse, por que não foi provado? Aí os caras chegavam com ele, tá aqui tua música. Bicho, isso não é jingle, isso é música. Grava isso num disco, pô. É engraçado, legal, né? Porque eu fiz esse link exatamente te perguntando sobre essa questão da composição, de ser educador musical, porque a gente tem uma história em torno do piano muito interessante, né? Como é que tu consegue descrever isso daí sobre como ele aprendeu a tocar e seguiu na carreira como pianista? As músicas de Ivaniz, assim, né, a gente sempre fala, né, que tem aquelas harmonias caretas e tem aquelas que faz careta, né, aquele acorde, né, faz aquela cara assim, senta, tem que tirar. As harmonias dele são assim, tu ouve, mano, que ele mesmo fala que dificilmente ele vê alguém tocando a música dele com os acordes corretamente, né, porque tem muita coisa e tal. E aí ele se dá também isso por conta do início dele. Ele sempre foi muito bom de ouvido e começou a tocar piano com um piano que não era afinado há muito tempo, então ele tinha caído a afinação, então não lembro bem, mas eu sei que a distância era de meio tom. Então tudo que era dó passava para dó sustenido, digamos assim. Então as músicas eram todas de teclas pretas. E para quem toca piano, sabe que ficar tocando nas teclas pretas não é o início, né? Tu aprende isso depois. E aí ele começou a montar os acordes do jeito dele. Quando ele foi ter aula, assim, digamos que convencionalmente, né, a professora dele, ele dizia, né, a professora dele falava pra ele, olha, quando eu fecho os olhos, é lindo, o som é maravilhoso, mas quando eu abro a tua mão fazendo aquelas aranhas, tu não consegue entender o que ele tá fazendo. A gente tá aqui na década de 70, né, falando mais ou menos o que aconteceu nesse período. E lá em meados dos anos 80, isso é muito legal de saber, né? Ele começou a lançar e dar mais ênfase na carreira internacional, né? Sim. Ele diz que tem um guru na carreira internacional dele, que é o Quincy Jones, né? E o Quincy Jones, pô, é arranjador de monstros, né? Da música mundial. E aí, por conta do Quincy, ele foi gravado pela Ella Fitzgerald, pela Sarah Vaughan, pela Barbra Streisand, pelo George Benson. Já pensaste ter esses nomes na tua lista? Não, é o seguinte, galera, deixa ele gravar com o George Benson, né? Eu vou contar. Aliás, ele vai contar pra gente, vai compartilhar uma história muito legal sobre Michael Jackson. O que tem a ver Ivaniz e Michael Jackson? Essa história é sensacional. Cara, isso é muito bom, né? Quase, por muito pouco, a música Novo Tempo dele não entrou. Quase entra, na verdade, né, no Thriller do Michael Jackson, né, e que é o álbum mais vendido de toda a história, né, que vendeu 52 milhões de cópias. É quando o Quincy Jones chegou com ele, olha, eu quero a tua música e tal, o Novo Tempo ele tinha gravado, e ele não sabia qual era o disco, né, ele, beleza, bacana, Michael Jackson já era famoso, né, aí levou o Novo Tempo, aí o Quincy levou pro Michael ouvir, o Michael adorou a música e botou no repertório, olha, essa aqui vai pro disco. Aí o Quincy Jones chegou com ele, olha, tá aqui o contrato. Quando ele leu, era 90% pro Quincy Jones e 10% pra ele. Aí disse, não, Quincy, tem alguma coisa errada no seu contrato. Aí o Quincy Jones falou, não, meus advogados e tal, né, vou falar com eles. Aí voltou pra refazer o contrato e mudaram umas vírgulas lá, mas colocaram 80% ainda pro Quincy Jones e 20% pra ele. E aí eles não aceitaram, né? Na verdade, não que eles não aceitaram. Eles ficaram nessa briga, né? Contrataram um advogado, né? E aqui no Brasil eles não conseguiram chegar num acordo e o disco foi gravado. E eles perderam, né? Porque perderam muita grana. Ele até fala que se ele tivesse aceitado, né? Ele tava hoje nas Ilhas Fiji, só curtindo essa grana. E assim, bora falar um pouquinho desse... Ele foi pioneiro com relação a uma gravadora independente, não foi isso, mais ou menos? Sim, na década de 90, né? 91, ele criou o Velas, que eles tinham um selo, ele e o Vitor Martins, mas aí eles foram gravar um disco do Ginga, né? O violonista e tal, e aí ninguém aceitou gravar, assim, ninguém aceitou divulgar o disco, porque era um negócio muito complexo, né, no violão e tal. Aí ele disse, moleque, a gente quer gravar o disco do Ginga, então só tem um jeito, a gente criar uma gravadora, né, criar uma gravadora nossa, e aí a gente começa a gravar os caras. Aí o que aconteceu? Eles criaram a Velas, né, que é a gravadora deles e tal, e começaram a chamar os caras que eles gostavam, né. Uhum. Eles tinham um filtro muito fino para quem iria entrar na gravadora. E aí eles chegaram a ter 4 anos só a gravadora, porque eles entregaram um contador lá, enrolou os caras. Essa questão de administração. Eles confiaram no cara errado. E aí ele acabou não dando certo, né? Mas nesses 4 anos aí, eles gravaram gente que tu tens, por exemplo,
Lenine não era ninguém antes do Velas, ele é super grato. Lenine, Chico César, cara. Chico César também foi um lançamento da Velas. A Zizi Posse com Valsa Brasileira, que é um dos discos. Lindo, né? Cara, pô, um disco conceituadão. Foi pelo Velas também. Ele comenta que a maior alegria dele era que quando ele chegava eu ouvia dizer que as pessoas nem perguntavam qual era o artista nas lojas. Chegava assim, tem algum disco novo do Velas? Porque sabia que era bom, entendeu? Comprava no escuro, cara. Porque eles eram muito enjoados com essa coisa da qualidade, né? Meu amigo, muito obrigado, porque a gente está chegando ao final. Seria, acho que, uns 10 programas para falar sobre Ivanir, né? Porque é muita coisa. Então, muito obrigado pela sua participação. Cara, foi um prazerzão poder te ajudar e também fazer com que, enfim, as pessoas possam conhecer esses compositores que são importantes, né, para nossa música e compartilhar assim, né, amizade e tal. Pode me chamar de novo para cantar sempre. O que for. E olha só, procura o meu canal lá no YouTube. Se você quiser me encontrar no Instagram, meu Instagram é luciano.andrade.9. Muito obrigado e até o próximo. Um Cantinho Violão.